canal vai acabar? Você ainda vai continuar acompanhando o Cruzeiro se cair para a segunda divisão? Você ainda vai amar o Cruzeiro? Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro tem a bestia negra. Seremos campeões e não se esqueça. Nós somos loucos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Raposinha Cabulosa. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e deixa o like aqui nesse vídeo no início para você não esquecer lá no final. Eu acho que essas 3 perguntas são as perguntas que eu mais tenho escutado nos últimos meses, nos últimos dias, nas últimas semanas. Não tem sido fácil a vida do cruzeirense basicamente nesse ano todo. Nos últimos dias isso se intensificou assim de uma forma absurda e às vezes eu não tenho nem vontade de responder. Mas eu resolvi vir aqui e fazer esse vídeo pra você, cruzeirense que está me assistindo, pra você que não é cruzeirense e acompanha meu canal e compreende a paixão que é o futebol, o amor que a gente tem pelo futebol. E eu vim explicar pra vocês, responder essas perguntas que tanto as pessoas têm me feito ultimamente. Primeiro de tudo, não, o canal não vai acabar. Segundo, se acontecer do Cruzeiro cair para a segunda divisão, eu vou continuar acompanhando com certeza todos os jogos como eu fiz a minha vida inteira. E de forma alguma, de jeito maneira, em hipótese nenhuma, eu vou deixar de amar o Cruzeiro. Você provavelmente já escutou alguém falando, algum cruzeirense falando, o Cruzeiro é a minha vida. E eu provavelmente já falei isso aqui várias vezes no canal, várias vezes nas minhas redes sociais. E isso não é da boca pra fora. O Cruzeiro realmente é a minha vida. Quem me conhece sabe que eu respiro, eu vivo o Cruzeiro desde que eu me entendo por gente. Eu comecei a acompanhar o futebol, comecei a frequentar estádio com uns 13 anos, mas eu não consigo me lembrar da minha vida antes disso, não sei o que eu fazia pra me divertir, pra distrair minha cabeça, porque hoje em dia tudo pra mim é o Cruzeiro. A sensação que eu tenho é que a minha vida, sim, é o Cruzeiro, eu vivo o Cruzeiro. Só que aí entra aquela questão que eu já falei aqui em alguns outros vídeos, que é o futebol, assim, como uma das maiores corrupções do Brasil, né? Porque envolve muito dinheiro. E tudo que envolve muito dinheiro é difícil de mexer, difícil de compreender, né? Porque quando mexe com a ganância, com a ambição da pessoa, do ser humano, fica difícil de lidar, né? Porque a gente mistura duas coisas muito complexas, né? Que é a ambição e a emoção ali daquele sentimento de amor do torcedor pelo clube. Então isso é bem complicado de misturar, de juntar e de compreender. Eu não vou citar nomes aqui um por um, acho que não tem necessidade disso, mas quem é torcedor sabe, quem é torcedor acompanha a história, tá vendo todos os bastidores aí, tudo que a gente tem acesso, entre diretoria, entre jogadores, entre torcedores aí vendidos, né? A gente tem muitos culpados a apontar, muita gente que mesmo não fazendo nada, acabam fazendo, né? Porque quando você vê uma coisa errada e você não faz nada, não fala nada, você tem o poder de falar e você não fala nada, você também está participando disso. É muito triste ver pessoas que diziam amar ou se identificar ou ter uma simpatia pelo clube, fazer o que estão fazendo, o que fizeram com o Cruzeiro, sugaram o quanto puderam, deixaram o clube nessa situação que tá, assim, catastrófica, né? Todo mundo sabe, o clube tá cheio de dívidas, não tem dinheiro, situação que está no campeonato. E o que mais me entristece, assim, é ver jogadores que deram tantas alegrias, que compartilharam de tantos momentos legais com a gente, fazendo o que estão fazendo por dinheiro. Porque, sim, gente, é absurdo e é nítido, pra mim é nítido, que fazem corpo mole, que não querem jogar e todo mundo sabe que é porque salários atrasados e tudo mais. Então, assim, são poucos os jogadores que a gente vê que estão correndo atrás e que estão fazendo alguma coisa, que se esforçam pelo menos. Então, assim, eu acho o ápice do mau-caratismo você fazer isso, porque você tá mexendo com a emoção do torcedor, você tá mexendo com sentimentos. E pra eles é só o dinheiro, todo mundo sabe disso, mas eu acho que o mínimo que você tem que ter é respeito pela instituição que te acolheu por tanto tempo, porque a maioria dos jogadores está lá há muito tempo, já ganhou
a maioria tiveram nos 2 títulos da Copa do Brasil, então assim, eu acho o cúmulo da mesquinharia fazer isso. Nesse vídeo vou citar o nome de 2 pessoas especificamente, que foram as 2 pessoas que eu mais ouvi falar nos últimos dias, assim, nos últimos acontecimentos. Um é o Thiago Neves, que pra mim foi assim, a minha maior decepção no futebol, foi ele. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe o quanto eu elogiava ele, o quanto eu falava bem dele, o quanto eu era fã dele. Quem for nas minhas redes sociais tá lá, eu não apaguei, tenho fotos com ele lá, chamei de ídolo sim, e eu acho nada a ver quem fica buscando tweet antigo pra zoar, que a gente elogiava ele e tudo mais, isso aí, nem comentar, pessoal sem noção. Eu elogiava sim, chamava de ídolo, postava foto, quando eu ia na toca era uma das pessoas que eu procurava pra conversar, pra tirar foto, pra elogiar, pra mostrar meu carinho, mostrar ali o meu apoio, porque eu era fã sim. Então assim, foi uma das minhas maiores decepções, acho que a maior decepção no futebol foi o Thiago Neves. No último jogo, eu assim, contra o CSA, que ele perdeu o pênalti, eu não consigo explicar a raiva que eu senti quando ele perdeu aquele pênalti, principalmente quando ele foi dar entrevista no final do jogo, a frieza que ele teve de falar aquele monte de abobrinha. Com certeza foi a minha maior decepção e estou dizendo aqui publicamente que eu acho que ele fez de propósito, sim, perdeu o pênalti de propósito, depois vazou aquele áudio lá que todo mundo viu, então, assim, pra mim é o maior mercenário que tem no futebol e minha decepção total. E muito triste ver ele fazendo isso com a história que ele construiu no Cruzeiro, porque ele foi muito importante pra gente nesses últimos anos, participou sim das nossas conquistas, fez parte da história bonita que a gente construiu e agora ele tá fazendo parte desse lixo que estão fazendo com o Cruzeiro e assim, não vou nem falar muito mais porque eu vou ficar emocionada aqui, não quero que esse vídeo fique assim. Assim, se você pegar meu Instagram, tem várias mensagens minhas de apoio pra ele no Instagram, real, porque ele não vê, ele não vai responder. Assim como tem gente que fica puto e vai lá xingar, eu ia lá e ia mandar mensagem de apoio, mesmo assim, até o último instante, eu falava com o pessoal, falava, gente, eu não consigo ter raiva dele, eu não consigo acreditar que ele tá fazendo isso de sacanagem. Eu ia lá e mandava mensagem, estamos com você, vocês têm que lutar por nós, e bababá. E mostro pra vocês, print, se vocês quiserem, o papel de trouxa que eu fiz, inclusive, porque acreditei nele até o final e assim, me decepcionei. E a outra pessoa que eu vou citar aqui é o Fábio, que eu vi muita gente falando, no Twitter principalmente, que o Fábio era omisso, que o Fábio não se posicionava, que o Fábio era um líder que podia tirar a gente da situação e que não estava fazendo nada, que estava deixando os outros jogadores tomarem conta, deixando o Thiago Neves comandar tudo e tudo mais, que o Cruzeiro tem respeito, ou que o Fábio tem respeito e tudo mais, blá. E, gente, eu vou falar, assim, a minha opinião sobre tudo isso. Quem conhece o Fábio sabe que ele é uma pessoa muito reservada, que ele odeia se envolver em polêmica, que ele odeia, dar entrevista, dar declarações que vão repercutir de uma forma negativa ou que vão prejudicar o clube de alguma forma. E eu tô falando isso porque eu acompanho o Fábio há 13 anos. Já falei aqui outras vezes que eu sempre participei de eventos, organizei eventos para fãs do Fábio, sempre passei por tudo que vocês imaginarem, acompanhei ele em todos os momentos da carreira, inclusive quando ele estava lá embaixo, quando ele estava mal, eu estive lá e apoiei ele, e quando estava todo mundo pedindo para ele sair, eu estava lá do lado dele. Então assim, eu vi todo o crescimento dele, toda a evolução dele como profissional, dentro de campo, o quanto ele mudou, o quanto ele evoluiu e como ele se tornou o que ele é hoje, o líder que ele é hoje. E assim, eu sei que muita gente não faz por maldade, fala porque tá ali no desespero, esperando que alguém vai vir e vai salvar a gente, mas assim, é impossível que cruzeirense que acompanha o time assim sempre ainda cobre isso, ainda fale alguma coisa do Fábio, porque é uma pessoa que assim sempre esteve do nosso lado, que sempre fez de tudo, sempre salvou a gente. E mesmo ele sendo mais reservado na dele e tudo mais, ele sempre demonstrou e se posicionou a favor do Cruzeiro, mostrando a identificação que ele tem com o clube, a vontade que ele tem de ficar aqui até se aposentar e tudo mais. Então assim, eu fico às vezes até chateada quando eu vejo gente falando mal dele, criticando e por aí, porque pra mim não tem nada que criticar essa postura dele, acho que a gente devia entender.
E eu digo essa postura dele, por quê? Porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores, a gente não sabe se ele cobra esses caras nos bastidores, os jogadores e tudo mais, o que ele fala. Pelo que a gente conhece dele, já era de se esperar que ele não ia se posicionar publicamente e falar as abobrinhas que o Thiago Neves fala, por exemplo. Então todo mundo critica o Thiago Neves quando ele vai lá dar entrevista e fala um monte de merda, mas tá todo mundo esperando que o Fábio se posicione publicamente para ficar contra os jogadores e criar um tumulto ainda maior. Então não acredito que ele tenha que fazer isso, que ele tenha que se posicionar e chegar lá numa coletiva, por exemplo, e falar que ele vai botar ordem ou que ele é contra esse tipo de atitude dos jogadores, porque vai criar um burburinho ainda maior, vai rachar o elenco ainda mais, porque todo mundo assim vê que claramente tá rachado o elenco, mas é uma coisa assim que ele abrir, que ele expor, e eu acho que não tem necessidade disso. Então a gente tem que pensar um pouco antes de cobrar isso das pessoas, sem saber o que tá acontecendo nos bastidores, sem saber se ele, Henrique, Léo estão cobrando essa atitude dos jogadores extra-campo aí nos bastidores, e a gente não sabe o que tá acontecendo. Então eu acho nada a ver a gente cobrar essa postura deles, dos mais antigos e tal. Acho que o Fábio foi o mais criticado, porque é o que mais tem tempo de clube, tem liderança e tudo mais, mas tem aí no pacote Henrique, Léo, Rafael, que são os mais antigos também, e que a gente sabe que tem essa identificação maior com o clube. Então achei nada a ver essas críticas. Eu entendo completamente quem já desistiu, quem já jogou a toalha, quem não acredita mais, quem já aceitou que é segunda divisão mesmo, quem parou de acompanhar, quem não assiste mais, quem desistiu, porque é desgastante mesmo. É triste, é sofrido de ter que acompanhar, de ter que ficar assistindo outros jogos, torcendo para outros resultados. E é ruim ver o time nessa situação, é ruim ver o time na baixa. Então, eu não critico, não julgo, acho que cada um tem sua forma de torcer. Eu tenho esperanças até o último segundo, até a última chance que a gente tiver. E eu vou continuar apoiando até o final, e mesmo depois, se acontecer o pior, eu vou continuar apoiando também. Nessa situação, a gente pôde ver também o quanto o Cruzeiro é gigante, né? Porque eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo, torcendo contra. Não é só atleticano, tá? Eu vi botafoguense, flamenguista, tricolor, muita gente, no Twitter o que mais tem é gente torcendo contra. Isso pra mim só mostra a grandeza do Cruzeiro, quanto a gente incomoda. É um dos times fora do eixo Rio-São Paulo que mais incomoda. Então, assim, eu me sinto até honrada de ver o pessoal torcendo contra, porque só mostra o quanto nós somos gigantes, o quanto a gente incomoda e o quanto a história do Cruzeiro é incrível, é bonita demais, e isso não vai mudar nunca. É isso, o canal não vai acabar. Se acontecer qualquer coisa, se o Cruzeiro continuar na Série A, se o Cruzeiro for pra Série B ou qualquer coisa, eu tô aqui, tamo junto, vou continuar acompanhando, vou continuar gravando vídeo, vou continuar falando do Cruzeiro, o Cruzeiro vai continuar sendo a minha vida, porque nas boas eu te sigo, nas más eu te amo. Se você vai continuar acompanhando também, deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilhe com seus amigos para geral conhecer o canal, me segue lá nas redes sociais, tá? E tamo junto, é isso aí, o Cruzeiro é gigante, o Cruzeiro incomoda muito, tamo junto. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.